9 meses morando sozinha e hoje eu vou gravar um vídeo para compartilhar como eu me sinto e algumas dicas para você que quer morar sozinha e erros, acertos, o que eu vejo as minhas melhores decisões, o que eu poderia ter evitado, enfim. Bom, já tá completando 9 meses morando sozinha, é a minha primeira vez na minha vida que eu tô morando sozinha. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu tô assando um pão de queijo pra gente tomar um café da tarde. É uma tarde de uma quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo, eu já fiz o meu whey, que a gente vai tomar, e tô assando um pão de queijo. Esse pão de queijo é um extra, né? Não devia entrar aí não, né? Mas enfim, a gente segue. Essa semana os meninos não vêm ficar comigo no final de semana, então é um final de semana que eu vou estar 100% sozinha. E posso te falar uma coisa? O que eu temia aconteceu. Sabe o que é? É que eu amo morar sozinha. É uma delícia morar sozinha. Eu sofro em alguns aspectos, eu preciso assumir pra você. Por quê? Porque eu sou uma mulher muito comunicadora, eu gosto de conversar, eu gosto de ter trocas. E por alguns momentos eu me sinto um pouco sozinha, mas alguns momentos que hoje eu aprendi a direcionar esses momentos. Mas de um modo geral, eu tô apaixonada por morar sozinha. E eu falo que até mesmo nessas trocas de pessoas que eu conheci que moram sozinha também, solteiros, divorciados, divorciadas, mulheres que recomeçaram depois de uma fase de sua vida, elas relatam a mesma coisa, que aprenderam, homens também, que aprenderam a morar sozinho, que gostam de morar sozinho, aprenderam a construir a dinâmica do seu dia e hoje não se veem mais com alguém, não tem essa dependência. Deixa eu ver aqui meu pão de queijo pra ver se já não tá bom já. Passou já do tempo. Uma das coisas que foi a melhor compra que eu fiz na minha vida e eu demorei tanto pra comprar é uma air fryer, viu? Você que vai morar sozinha, porque dá pra você fazer tudo, eu faço tudo na air fryer. Eu uso ela todos os dias. O forno daqui eu nunca usei. Agora, a air fryer que eu comprei depois, nossa, que eu demorei pra comprar, eu me arrependo amargamente. É uma das melhores compras que eu fiz, air fryer. Ó meus anéis, gente, que o meu filho me deu. Aí eu até mandei pra ele que eu tava usando tudo hoje. Enfim, foi uma das melhores compras, a air fryer. Uso ela todos os dias. Vou deixar o link dela aí pra vocês. Agora vamos tomar um café juntas e bater um papinho. Deixa eu baixar aqui, pra gente poder conversar. Baixando o meu tripé. E a gente vai sentar aqui e bater esse papito. Vou até colocar na taça pra gente tomar, ó. Whey. Ai, quase caiu. Pegar uma colher depois pra raspar. E vamos sentar aqui pra gente conversar. Já. Então, uma das melhores compras foi a air fryer. Algumas coisas dá pra se esperar pra comprar, né? Eu acho que esse é um dos grandes acertos que eu fiz foi que não querer comprar tudo de uma vez. E fazendo aos poucos, sentindo a casa. E outro dos grandes acertos que eu fiz foi locar uma casa semi-imobiliada. Então, grande parte das coisas já tinha aqui na casa. Fez com que eu economizasse, tá? E isso, consequentemente, me ajudou muito no meu orçamento. E também são coisas que você não precisa gastar depois, que nem a casa toda mobiliada na cozinha, nos quartos, mesinhas nos quartos. Então, tudo isso ajudou muito a minha dinâmica aqui da casa e a morar aqui. Então, isso facilitou muito pra mim, né? Aí eu tive que comprar. No caso, eu trouxe da casa que a gente morava juntos uma geladeira, um micro-ondas. A air fryer eu acabei comprando depois, né? Demorei pra comprar. Aí, utensílios do dia a dia que a gente precisa. Eu precisei comprar um jogo de panela, um jogo de prato e um jogo de talher. Até hoje eu não comprei facas. Eu preciso, confesso pra você, comprar. Porque que nem eu fui fazer o churrasco aqui. E aqui tem uma churrasqueira elétrica. Elétrica não, a gás. E eu fui pedir faca pro vizinho emprestada, porque eu não tinha faca pra cortar carne. Eu preciso comprar um jogo de faca, sabe? Pra cortar pão, faca... Sabe aquele jogo de faca que tem aqueles vários modelos de faca? Então, pois bem, preciso de um desse.
que eu não tenho até hoje. Batei na cota de proteína. Tem que tomar, hein? Tomando meu whey com frutas vermelhas e água. Fica numa estrutura de shake, você viu? Uma delícia. E um pão de queijo da Forno de Minas que eu compro na Swift e asso na air fryer. Esse pão de queijo entra na low carb na tarde? Não. Por quê, Michele? Porque eu tô com lua interna minguando. Lua externa minguando também. Tô me presenteando. Que nem meu sofá. Dá pra ver daqui? Dá pra ver. Eu demorei pra comprar. Por quê? Porque eu fui ver. E isso eu acho que é muito bacana você pôr. Assim que você for morar sozinha, você sentir a casa. Primeiro. E ir morando e identificando as necessidades das coisas. Porque aí você vai e compra, faz a compra certeira. Porque comprar determinadas coisas, assim, são caras e depois você não consegue trocar, né? Então, se você sente a casa, se você avalia, pra morar logo no primeiro momento, você vai precisar de uma cama, geladeira, fogão e uma TV. Mas a TV dá até pra esperar. Se você tem um notebook, você consegue se entreter um pouquinho com o notebook, né? É isso que você precisa, os utensílios domésticos da casa, da cozinha, roupa de cama e... acho que é isso, né? E uma máquina de lavar roupa, você vai precisar também, pra você comprar rápido. Investir numa boa cama, porque a cama é uma coisa que você não vai trocar tão rápido. Então, olhe pra isso, então vá nas lojas, deite, sente, avalie bem a cama. E uma coisa que você precisa se atentar. Avalie se o colchão passa na escada, nos acessos da casa para poder subir. Eu comprei um colchão para cá, eu tive que trocar o colchão porque não passava nem pela escada e nem pela janela da frente. Por quê? Tinha um negocinho que não conseguia desmontar a janela. Se não tivesse uma pedra que foi colocada para poder não entrar água, no caso, dava pra desmontar a porta e daria pra passar o colchão. Então se atente a isso, sabe? Em relação aos espaços pra virar. Porque uma escada pra virar um colchão queen, no meu caso que eu comprei um queen, não passou. Então se atente a isso na hora de comprar e até mesmo de você avaliar. Porque, por exemplo, caberia um colchão king size no meu quarto, mas não passaria. Entendeu? Então eu precisei trocar meu colchão porque o meu colchão, no fundo dele, tinha um EPS que não virava. Eu precisava fazer um colchão que ele fizesse uma leve curva aqui na escada. Aí eu precisei trocar o colchão e esperei mais tempo, enfim. Mas aí a loja que eu comprei acabou me emprestando o colchão e deixando o colchão até chegar ao colchão que seria o meu colchão. Então foi bem bacana isso me ajudou bastante. Então se atente a isso, a esse detalhe. Vá numa loja perto de você, que você tenha contato, que você consiga ir perto e que você consiga ir até lá. Explicar suas necessidades, enfim. E uma das coisas que eu fiz foi isso, sempre falar, preciso disso, preciso daquilo, eu tô vendo. Fui em várias lojas de imóveis pra ver que nem a minha mesa de jantar, pra ver rack, pra ver sofá. Algumas coisas eu comprei pela internet e foi a primeira vez e eu recomendo, que nem meu rack, meu sofá eu comprei pela internet. E foi a primeira vez que eu compro um móvel grande e que eu não me arrependo, entendeu? Mas por quê? Eu fiquei pesquisando, eu fiz sem pressa, eu fiz devagar. Por isso que eu acho que é legal você morar primeiro, sentir a casa. Começou a chover aqui, ainda bem que eu acabei de tirar a roupa de lá. Eu fui sentindo e avaliando e vendo o que eu queria ter na casa. E aí, aos poucos, eu fui colocando. Falta coisa? Falta, que nem meu jardim externo eu fiz agora há pouco. A sua casa precisa ser um lugar de descanso para você, um lugar onde você recarrega suas baterias, onde você sente paz, sente aconchego, construir esse sentimento de lar. Essa era uma das minhas maiores inseguranças, porque vindo de um casamento longo, da casa que eu construí junto com meu ex-marido, com a minha família, eu tinha essa insegurança em relação a isso, sabe, de construir. Mas eu te falo que eu consegui construir esse sentimento pela casa que eu tenho hoje, esse lar, esse sentimento de lar, de aconchego. E pra isso a gente precisa fazer algumas coisas, né? Que nem, pra mim, eu gosto da mesa. Eu tô sentada na minha mesa de jantar agora, inclusive, ó.
Essa mesa, pra mim, simboliza a família, simboliza esses momentos. Então, toda vez que eu tô com os meninos, a gente senta à mesa pra gente comer junto. Então, eu gosto muito disso, eu acho muito importante uma mesa. Claro que você avalia o seu momento, se dá pra investir numa mesa, né? Eu peguei uma mesa bem menor, com coisas mais simples, que era o que dava pra mim neste momento. Mas eu sei o quanto é importante esse sentimento da mesa. Que nem o cantinho do sofá ali também. As minhas velas, que aí eu ligo ali eu acendo as minhas velas e fico ali, leio meu livro. Aqui também esse cantinho aqui, ai, quase que eu derrubo, aqui atrás aqui também, ó. Eu sento aqui pra editar meus vídeos, eu adoro. Eu gravo, geralmente se eu gravei lá em cima, eu gravei lá fora, que nem esse aqui que eu tô gravando agora. Depois eu sento ali, ponho o puff, estico as pernas e vou. Então crie cantinhos pra que você se conecte tanto com você quanto com a casa e quanto com um tempo de relaxamento, de descanso, de revigorar as energias, né? Eu acredito que com a pandemia a gente aprendeu muito isso, de construir esses cantinhos na nossa casa para que a gente possa se conectar com ela, se conectar com o todo e fazer com que o ambiente seja um ambiente agradável. Vou virar aqui, vou mostrar para vocês, que ainda tá até secando as minhas toalhas, que eu lavei toalha hoje, ó. Aqui, ó, ali é o meu jardim que eu fiz, né? Aí aqui essas cadeiras aqui, que eu sento aqui, ó, aí eu fico ali fora meditando, eu ponho uma música, ouço. Aqui a toalha tá seca. Vou mostrar aqui o outro cantinho aqui que eu gosto bastante, que é a parte da churrasqueira. Deixa eu acender a luz aqui. Aqui. Ó, que eu lavei roupa, ó, a minha churrasqueira. Entendeu, ó? Aí ó, o cantinho lá fora também, ó, das minhas plantinhas. Eu não vou lá porque tá molhado, tá? Então, ó, isso é fundamental pra mim, pra ter meu cantinho, ó, minha máquina de lavar também, que falo que é a minha melhor amiga. Salva a gente, né? Enfim, a gente precisa criar esses cantinhos para que a gente possa descansar, sabe? Relaxar e fazer com que a nossa casa seja uma extensão da nossa vida. E eu que trabalho de casa, para mim acaba sendo muito importante alguns elementos da casa. Porque, querendo ou não, eu fico aqui o dia inteiro, né? E fico aqui sozinha o dia inteiro, né? Exceto as terças-feiras que eu pego os meninos e um final de semana sim, um final de semana não. Esse próximo final de semana eu vou estar sozinha, mas eu vou fazer curso, né? Então eu já marco na minha agenda os cursos nos finais de semana que eu vou estar sem os meninos, para eu poder, quando eu estiver com eles, aproveitar mais a presença deles, né? Acho que isso é fundamental. Um dos maiores desafios de morar sozinha é que 100% das responsabilidades são suas. Ou seja, se eu deixar esse copo aqui vai ficar uma semana aqui se eu deixar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai pôr, ninguém vai tirar o lixo, ninguém vai limpar sua geladeira, ninguém vai olhar e falar, tá fedendo, tem alguma coisa fedendo, tem alguma coisa podre. Ou seja, se você não tirar o lixo, vai começar a sair bichinho do lixo. Então, a responsabilidade é 100% sua, né? Então, ou seja, você tem que cuidar, você tem que fazer a manutenção, você tem que limpar, você tem que cozinhar, né? E que nem eu tô em casa todos os dias, então eu cozinho pra mim. Esse também foi um desafio, porque eu precisei aprender a cozinhar pra mim, a cozinhar pra uma pessoa só. Eu tava acostumada a cozinhar pra casa inteira, né? Então a dinâmica de uma vida de casada é completamente diferente da minha vida de solteira hoje. E eu precisei reaprender isso aí no mercado, a cozinhar. Então são desafios que a gente precisa aprender, que hoje já eu tiro de letra, eu cozinho, eu venho, passo um pancadão num dia, cozinho várias coisas, faço várias marmitinhas, cozinho já as coisas pros meninos também, das coisas que eles gostam, que nem do feijão, porque que nem eu não como feijão, mas eu sempre tenho aqui congelado pronto por conta deles, que eles gostam. E aí eu preciso manter a rotina alimentar deles também, né? Enfim, então aí eu me planejo, eu vou e faço um catadão, uma comprona, cozinho. Inclusive teve um dia que eu fiz um vlog, eu vou deixar ele até linkado depois no final desse vídeo, que eu cozinhei, fiz um monte de coisa. Acabou agora, só pra você ter uma noção. Então durou bastante tempo. Eu preciso ir no mercado, agora eu não tenho mais nenhuma marmitinha de carne, de frango, de porco. Acabou tudo. Eu preciso fazer novamente.
E isso facilita muito a Michelle do amanhã, né? Eu sempre tenho esse pensamento, como eu posso facilitar para a vida da Mica de amanhã? Então sempre eu tô fazendo as minhas coisas para que as coisas fluam melhor e seja mais leve para mim, porque é eu comigo mesma, né? Você tá morando sozinha, é você com você mesma. Então, se eu vou dar uma limpadinha, já, sabe? Se eu tô vendo alguma coisa fora do lugar, eu já coloco. Se é uma coisa que é rápida de eu resolver, eu já resolvo, entendeu? Eu não deixo, sabe, se acumular, né? A casa mesmo, a limpeza da casa, eu vou fazendo aos poucos pra poder não ficar... Tudo bem que a casa aqui é bem menor em relação à casa que eu morava, então é muito mais rápido e prático eu limpar essa casa. Então eu tiro de letra, porque lá a casa é 4 vezes o tamanho dessa daqui, só pra você ter uma noção. Essa casa tem 100 metros, lá tinha mais de 400 metros. Então é muita diferença mesmo pra limpar. Então eu notei isso e hoje pra mim é muito mais fácil, né? Então eu tiro de letra, eu limpo a casa rapidinho. Mas eu gosto já de ir tirando, por exemplo, assim, que nem aqui tem um lavabo aqui embaixo. Eu uso e os meninos usam bastante. E aí eu faço aquela limpeza também bem americana, com lenço umedecido, com os produtos, sabe? Eu não jogo aquela água, esfrego, não gosto de nada mais disso. Eu faço uma vez por mês isso, de jogar uma água, de algum, no caso do banheiro. Mas no resto do dia, toda semana, 2 vezes é do lencinho umedecido, com o pato lá dentro do vaso, entendeu? E aí eu uso o lenço umedecido de álcool, 70%, ou aquele de lisoforme, né? Então pra mim facilita muito a minha vida. E aí eu faço os meninos também limpar, principalmente no final de semana que eles estão comigo. Porque menino, principalmente o meu mais novo, faz xixi tudo fora do lugar. Eu falo, pode voltar lá e limpar tudo, porque a mamãe vai sentar aqui e limpar. E eles voltam e limpam. Enfim, né? Preciso ensinar. Uma outra coisa que eu precisei... Deixa eu fechar aqui a janela por causa do barulho da chuva. E aí eu vou também puxar meu varal ali pra não molhar. Uma outra coisa que eu precisei reaprender, sabe o que que é? Colocar no meu aplicativo o lembrete pra não esquecer de pagar as contas. Que eu não coloquei em débito automático. Esses 2 meses atrás, esqueci de pagar a conta de luz. Eu falei, meu Deus. Aí venceu a outra, fui e paguei as 2. Aí se já tem, eu já deixo programado os pagamentos. E aí eu coloco um lembrete no meu celular. Não é muita coisa, né? Algumas eu consegui colocar no débito automático. Agora a conta de luz eu não consegui. Aí esqueci de pagar. Enfim, então coloca os lembretes aí pra não esquecer. E aí as contas que já tem, que nem, por exemplo, veio o IPVA do carro no começo do ano. Eu já deixei agendado todos os IPVAs pra poder pagar de uma vez, entendeu? E aí eu coloco o lembrete de quando vai vencer as coisas. Que nem seguro do carro, seguro aqui da casa... Quando vai vencer, entendeu? Eu coloco lembretes na minha agenda pra tocar alarme, pra poder eu lembrar, pra poder não esquecer de pagar, ou não esquecer de fazer, ou não esquecer de renovar, enfim. Não posso ficar sem pagar, né? Então, isso me ajuda também. Lembrete no celular das coisas que você tem que fazer. Por exemplo, dia de lixo. Se você não lembra, você vê que tá esquecendo de tirar o lixo, coloca lembrete no seu celular. Alarme pra tocar das coisas que você precisa fazer, que você vê que você tá esquecendo, até virar um hábito. Vou compartilhar uma dica com vocês que eu tô fazendo aqui. A minha última mistura que eu tenho aqui em casa, eu compro aquelas ostrinhas da Swift de frango. Pode comprar. Se você não comprou ainda, pode comprar. É uma delícia. Aí eu tempero elas aqui, ó. Temperei. E agora eu jogo no air fryer. Aí eu temperei com shoyu, com mostarda, chimichurri. Agora eu coloco aqui na air fryer, que eu tinha feito frango também na hora do almoço. Ó, que taca-lhe pau. Por isso que eu falo, ela é a minha melhor amiga, air fryer. O tempo todo, todos os dias eu uso ela. Não vou lavar essa louça agora porque eu tô conversando com vocês, mas eu lavaria, entendeu? Já pra poder adiantar a minha vida. Vou colocar água aqui pra não ficar bagunçado o negócio aqui. Deixa eu ver se espirrou água aqui. E hoje eu já limpei essa casa, entendeu? Então, não vamos fazer bagunça, hein, Mica? Nada de bagunça, porque amanhã é sexta-feira, dia de terapia, dia de... Tô fazendo lista de mercado aqui, ó, que eu vou passar pra comprar as coisas. Então, vamos terminar o nosso papo aqui. Eita, tá chovendo aqui. Se acabar a luz, não tem problema, porque eu tô gravando o vídeo, né? Mas, enfim, deixa eu concluir. Como eu me sinto hoje, morando sozinha? Muito bem, muito feliz. Adoro a rotina de morar sozinha, porque eu faço as coisas do meu tempo. A liberdade que eu tenho
Gente, isso não tem preço. É muito gostoso, é muito gostoso. Se eu quero assistir, eu assisto. Se eu quero ficar em silêncio, eu fico. Se eu quero ler um livro, eu leio. Enfim, eu consigo montar toda a minha dinâmica aqui, né? Só que tem um porém, né? Que nem eu fiquei doente e neste momento eu me senti mal. Eu me senti insegura. Eu fiquei uma semana doente, com febre por 5 dias. Foi bem puxado. Então, eu confesso que neste momento eu me senti insegura. Mas eu também aprendi a pedir ajuda, aprendi a aceitar ajuda e entender que são fases, né? Não é uma coisa que é costumeira de acontecer. Foi a primeira vez que eu fiquei doente morando sozinha. Então, foi um sentimento, foi um misto de sentimentos, eu falo. Que a gente aprende a lidar e aí a gente aprende a pedir ajuda, a gente aprende a aceitar ajuda, né? É muito importante isso. Mas, de um modo geral, é muito gostosa a vida morando sozinha. Por quê? Eu aprendi a gostar da minha própria companhia. E isso é um processo de autoconhecimento, né? Eu falo que a gente precisa passar por esse processo, principalmente quem saiu de um divórcio. Este momento ele é necessário para a gente poder se conhecer, se aceitar, se perdoar, se acolher. E vem toda uma construção também, sabe do quê? De uma mentalidade que tá tudo bem, que eu tô segura, que eu me sinto bem aqui na minha casa, que eu consegui construir esse lar, né? Então é todo um processo que a gente precisa passar de permissão mesmo e de autoconhecimento, que é um processo que é solitário, né? Uma outra coisa muito importante que a gente precisa estar atenta, principalmente mulheres, é aonde você vai morar, a sua vizinhança, os seus acessos, tá? Morar sozinha, a gente fica mais vulnerável. Então, eu não me arrependo de morar aqui. Eu amo este lugar de paixão, no sentido de que eu me sinto segura, o meu ir e vir, que nem eu saio 5 horas da manhã pra ir pra academia, né? Eu já voltei de madrugada, de vezes que eu saí. Eu nunca senti medo. Então, isso é muito importante. E aqui dentro o condomínio também, que eu já dormi com a porta aberta, sem trancar, meu carro nunca tranco. Então, é muito importante a gente ter isso, né? Hoje eu já construí uma relação com meus vizinhos, com a minha vizinha da frente, cara. Aí eles vieram aqui em casa no final de semana, porque tem filhos, né? Aí a gente fez hambúrguer na churrasqueira, foi uma noite deliciosa. Aí as crianças ficaram brincando, a gente jogou um pouco com as crianças, depois ficou as vizinhas aqui. Aí a gente tomou um vinho, ficamos batendo papo, enfim. Novos caminhos estão sendo construídos, novas conexões estão sendo construídas. Eu tô me permitindo me abrir para este novo, né? Então isso é muito importante. Mas o processo da solitude também é necessário e é uma grande descoberta a gente passar por esse processo e descobrir que é gostoso morar sozinha. Eu te digo, de verdade, que eu quero incentivar meus filhos a morarem sozinhos antes de um casamento. Eu acho que faz com que a gente crie responsabilidades, cuidados, zelo e uma mentalidade diferente, né? É muito bom ter seu cantinho, é muito bom ter o seu espaço. E aí você vai colocando as coisas com a sua cara, com a sua identidade. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te mostrado um pouquinho desse lado de morar sozinha. E se você pensa em morar sozinha, vá. Vai ser muito gostoso, é muito bom. É um processo de autoconhecimento e na qual você se põe para poder viver o novo. Eu amo a minha casa, amo o meu espaço, amo o que eu construí aqui para mim, tem a minha identidade, tem a minha cara. E é um processo novo. Então, morar sozinha é solidão ou é paz? Eu te digo de um lugar que é paz. Eu aprendi a amar a minha solitude e eu tenho paz em morar sozinha. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te feito uma boa companhia. Deixa nos comentários aqui quais são as suas sugestões de vídeos que você quer que eu grave. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.